Professora, Entenderam, eu entendi. Agora fazer é difícil, né? Eu vou passar um exemplo aqui para vocês fazerem. Quem que falou, professora? Pode falar. eu não entendi aquela parte do 30 microlitros. Do 30 microlitros. Mas, na verdade, o 30 microlitros, você que vai escolher o volume, não é obrigatório. Quer ver? Vamos voltar lá de novo. Professora, Oi. aqueles exercícios de diluição seriada que você passou, todos era resolver só desse jeito. Na verdade, ali era um exercício de diluição comum, né? Tinha até de diluição simples lá. Tinha diluição simples, diluição seriada, né? Mas, se não me engano, acho que os dois últimos que dava para resolver desse jeito. Mas o conceito... A teoria, gente, de diluição seriada, ela é a mesma, independente do dia, independente da disciplina, independente da que você vai fazer. O conteúdo é o mesmo, entendeu? Então, aquele conceito vocês podem aplicar para todos os exercícios. Professora, Oi. Tô escutando. o resultado sempre vai ser o penúltimo? O resultado, Final? O resultado final é sempre o último tubo que aglutinou. Então, Sim, mas a senhora colocou um anterior. Sim, mas vamos supor, vamos pegar aqui, vamos voltar lá para o quadro branco. Eu não entendi essa parte. Aqui, vamos voltar aqui. Professora, tá gravando essa aula? Tô gravando. Deixa eu voltar aqui para o quadro branco. Ó. Vamos pôr os tubinhos aqui de novo. A dificuldade é que os exercícios têm muitos dados, então dificulta. Olha só. Mas se assistir aquele vídeo que você mandou cedo, tem uma noção melhor. Ajuda muito, né? Igual, por exemplo, vamos pegar, não sei quem foi que perguntou, né? Se sempre seria o penúltimo tubo. Vamos pegar aquele exemplo que a gente fez na primeira parte da aula. Tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4, né? Naquele exemplo que eu dei para vocês, o primeiro tubo eu testei e aglutinou. O segundo tubo eu testei e aglutinou. O terceiro tubo eu testei e aglutinou. O quarto tubo eu testei e não aglutinou. Ou seja, do quarto tubo para frente, nenhum vai aglutinar mais. Porque não tem mais nada não tem mais anticorpo para reagir, né? Então, o que é o título? O título é o último tubo que aglutinou. Então, no caso do exercício que a gente falou anteriormente, o tubo que aglutinou foi o terceiro, então o título seria do terceiro. Mas vamos supor que o último tubo que aglutinou foi o segundo. Como o último tubo que aglutinou foi o segundo, então o segundo aglutinou. O terceiro não aglutinou. Se foi só o segundo que aglutinou, então qual que é o título? O segundo, quarto. Do segundo. Segundo. Entendeu aí? Quem estava com a dúvida? Entendi. Tá. Entendi. Mais alguma dúvida? A outra pergunta que alguém fez aí inicialmente, né? A questão que não entendeu dos 30 microlitros. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor, né? Vamos manter a diluição 1 para 20. Tá? Vamos manter aquele mesmo exemplo da diluição 1 para 20. E de um para outro, sempre a diluição 1 para 2. Aquele mesmo jeito. Não tá me escutando? Tô. Quem tá falando? Ah, tá. Edilane. Edilane, tô escutando, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo, né? Aí, naquele exemplo anterior, eu coloquei como sendo 30 microlitros da amostra do paciente e 57 da amostra de diluente, né? Mas vamos supor que para eu fazer meu exame aqui, para eu pegar minha lâmina, para eu fazer meu exame mesmo do látex, vamos supor que eu vou precisar de 100 microlitros para fazer isso. Vamos pôr 70, vamos pôr 100 microlitros. Então, 100 microlitros da amostra, mais látex. Tá? Então, nesse caso, para eu fazer o meu exame, eu preciso de 100 microlitros da amostra. Naquele exemplo anterior, quantos microlitros que tinha no meu tubo? Não era só 60? 60. 60 microlitros vai ser suficiente para fazer esse exame aqui de 100 microlitros? Não. Vai ser volume suficiente, né? Então, se no meu exame eu tenho que ter 100 microlitros, eu preciso ter 100 volume para fazer o meu exame. Então,
E aí eu tenho que ter o volume, que nesse tubo, eu tenho que ter volume suficiente para fazer o meu exame e volume suficiente para continuar a minha diluição seriada. Então, nesse caso aqui, se eu pôr só 3 mililitros da amostra, é muito pouco. Entendeu? Por que é muito pouco? Eu vou ter só 60. Então, a gente continua na proporção 1:19, né? Só que aí, nesse exemplo agora, vamos supor que tem 60. Então, vamos colocar, por exemplo... Isso aí, gente, eu vou escolher lá no meu dia a dia. Lá. Vamos colocar aqui, então, 100 microlitros da amostra. Se eu ponho 100 microlitros da amostra, quantos microlitros do dia tem que colocar? Eu multipliquei o 1 por 100, eu vou multiplicar o 19 por 100? Professora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Minha conexão vai cair, o pessoal vai fazer a manutenção aqui, tá? Tá bom. Beijo. Tá? Então ficaria 2.000? Meu Deus. Aqui. Então ficaria... Deixa eu mudar aqui. 1.900. 1.900. Não é o 19 vezes 100? 1 vezes 100 dá 100, 19 vezes 100 dá 1.900. Entendeu? Sim. Entendeu? Quem estava com a dúvida, por que é 1.900? Então, beleza. Então, agora, nesse tubo aqui, nesse tubo 1, eu vou ter 2.000 microlitros. Ou seja, nesse tubo aqui, o volume total dele vai ser 2 ml, né? Sim ou não? Sim. O volume total do tubo vai ser 2 ml, que são 2 microlitros. Que é igual a 2.000. Certo, gente? Certo. Certo, né? Mas aí eu vou continuar do mesmo jeito. Então, aqui agora... Por que é 2 ml? Por que é o quê? É 1:2. 1.900 mais 100 não dá 2.000 microlitros? É o valor total. 2.000 microlitros não é a mesma coisa que 2 ml? É. Lembrou lá do finalzinho da aula que eu falei para vocês que aquela unidade de medida vocês precisam grifar e lembrar muito daquilo. Aquela conversão de ml para microlitros. Lembra? Professor, a gente A gente o quê? Tô escutando. e ml tudo junto? Oi? A gente não tem que transferir microlitros para ml, não? Na verdade, gente, 2.000 microlitros é a mesma coisa que 2 ml. 2 ml. Lembra lá da unidade de medida para converter ml para microlitros, microlitros para ml? Lembrou lá da aula? Sim. Então, para eu converter ml para microlitros, eu multiplico por 1.000. Então, se eu tenho 2 ml, para eu converter para microlitros, eu tenho 2.000. Só que é porque aqui nesse exemplo, como a amostra do meu paciente, eu sempre trabalho, lembrando lá da aula anterior, né? A amostra do paciente é algo muito novo, não tem um volume muito grande da amostra do paciente. Eu não tenho 100 ml de sangue do paciente no meu tubo. No meu tubo eu vou ter 100 microlitros, entendeu? Então, é por isso. Então, aqui, ó, então, aqui é 1.000 microlitros. Então, 1.900 microlitros mais 100 microlitros dá 2.000 microlitros, que é a mesma coisa que 2 ml. Entendeu? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Aí, então eu tenho 2.000 microlitros. Desses 2.000 microlitros, eu usei 100 para fazer meu exame, não usei 100 para fazer meu exame? Mas ainda tem muita amostra aqui, né? Aí, eu vou fazer a minha diluição seriada. Então, eu vou transferir um volume daqui para esse outro tubo, certo? Certo. Aí, vamos supor que eu transferi, igual no exercício anterior, a gente transferiu 30 microlitros, não foi? Foi ou não foi? Foi. Então, se eu transfiro 30 microlitros daqui para cá, eu vou colocar que tanto do diluente? Não é 1:2 agora? Sim. Então, se eu transfiro 30 microlitros, que tanto que eu vou colocar do diluente? 30. É 1:1, né? 30. Então, eu transfiro 30 e coloco 30. Aí, o meu volume... Professora. Oi. O que determina esse valor de 30? Como que eu sei que vai ser 30 ml? Não vai. Eu tô lembrando do exemplo anterior que a gente fez. Ah, sim. O exemplo anterior que a gente fez, a gente colocou 30, não colocou? Sim. Então,
30 mais 30, nesse tubo aqui vai ter 60, não é? Como exemplo anterior, não era? 60? Era. Só que nesse exercício agora, para eu fazer meu exame, eu não preciso de 100 microlitros? Sim. Aqui, eu vou ter 100? Não. Não. Então, nesse exemplo agora, eu posso pôr 30? Não. No mínimo 50. Porque senão eu não consigo fazer meu exame, entendeu? Aí alguém sugeriu aí pra gente colocar 50, né? Porque eu ponho 50 da amostra e coloco 50 do diluente, aí eu tenho 100. Aí dá pra eu fazer meu exame? Dá. Não. Mas vai ter volume para continuar minha descrição seriada? Não vai ter. Né? Então, eu coloco um volume maior. Então, eu posso colocar aqui, ó, que eu vou transferir aqui, ó. 100 microlitros. Aqui, ó. Entendeu? Os 100 microlitros? Sim ou não? E Sim. aqui, eu coloco do diluente. Por 100, eu vou colocar do diluente. 100. Não é a proporção 1 para 1. Se eu ponho 2 de um lado, não tem que pôr 2 do outro. Se eu ponho 100 de um lado, não tem que pôr 100 do outro. Sim. Se eu ponho 100 daqui, eu tenho que pôr que tanto do diluente? 100. Aí agora nesse tubo eu tenho 200 microlitros, não tem? Sim. Aí eu não consigo fazer o exame? Consegue. E não consigo transferir para o outro tubo? Sim. Entenderam? Sim. Alguém ainda ficou com alguma dúvida? Cleibson, quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber se essa questão do tubo... Tá me ouvindo? Tô, Tá, né? tô te ouvindo. Beleza. Sempre vai precisar de 2 ml para fazer o exame ou não necessita? É sempre uma quantidade menor? Não, aí foi o que eu falei para vocês, né? Isso vai depender de cada exercício. Tudo vai depender do volume que eu preciso fazer o meu exame. Então, por exemplo, no exercício anterior, você estava na primeira parte da aula? Não tava. Então, no exercício anterior, o nosso volume não deu 2.000 microlitros. No exercício anterior, o nosso volume deu 60 microlitros. Mas por que no exercício anterior não teve problema? No exercício anterior não teve problema. Para eu fazer meu exame, eu precisava só de 30, entendeu? Aí agora, nesse exame, eu preciso de 100, eu preciso de um volume maior. Certinho. Eu vou fazer um exercício para vocês. Vamos lá, vou fazer Vamos fazer um exercício para vocês. Anotem no caderno de vocês esse exercício para vocês fazerem. Vamos lá. Um farmacêutico. Estão anotando aí? Sim ou não? Sim. Então, um farmacêutico o farmacêutico liberou um exame VDRL. Só para relembrar, não, a gente ainda vai falar do VDRL. VDRL é um exame é um teste de aglutinação para sífilis. Tá? Então, o farmacêutico, ele liberou um exame VDRL para um paciente. E aí, ele teve o seguinte resultado. VDRL reagente, título, vamos supor que... Deixa eu pensar aqui, gente, o título vai ser 1 para... vou dar um exemplo diferente agora. Deixa eu ver aqui. 32. Vamos lá, o teste de aglutinação. Para realizar o teste, a gente precisa de 50 microlitros de amostra, mais 50 microlitros do látex.
Então, aí agora, eu quero que vocês façam para mim o que o farmacêutico fez. Então, eu quero que vocês façam os tubinhos de vocês e tentem fazer essa diluição. Só que aí agora, o detalhe é o seguinte. Então, vamos aqui, vamos pegar os tubinhos. Deixa eu pôr meus tubinhos aqui. Quem é que tá aí entrando em pânico já? Ninguém, né? Eu. Vai dar certo. Aí vocês vão pegar os tubinhos. Agora, um detalhe que vocês têm que observar é o seguinte. No exercício anterior, eu falei para vocês que o primeiro tubo... Qual que era a diluição do primeiro tubo? 1 para 20. Qual que era a diluição do primeiro tubo? 1 para 20. 1 para 20. Nesse exercício aqui, eu falei qual que era a diluição do primeiro tubo? Não. Só do último. Eu não falei a diluição do primeiro tubo. Eu só falei que o título final, né, é 1 para 32. Então, como eu não falei qual a diluição do primeiro tubo, aí vocês começam com a diluição 1 para 2, tá? Então, assim, se no exercício não especifica nada, se na bula do kit, lá na hora que você vai fazer o exame, se lá na bula não especifica que você tem que começar 1 para 20, 1 para 40, se não tem essa especificação, vocês sempre vão começar com a diluição 1 para 2. Beleza? 11h40. Tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, diluição 1 para 2. Né? E lembrando que eu vou ter que fazer meu exame aqui. Cada um... deixa eu mudar aqui. Esse aqui. Aqui, ó, eu tenho aqui minha lâmina aqui. Cada tubinho eu vou ter que testar. E no meu teste, eu tenho que ter, no mínimo, 50 microlitros da amostra, não é? Não. Sim. Né? Então, vamos lá. Quem sugere aqui que volume que eu vou fazer essa primeira diluição aqui no meu tubo? Alguém sugere alguma coisa? Vou fazer uma diluição 1 para 2. Qual que é o volume do soluto? 50? 49? 49. Vamos supor, vai a primeira sugestão aí. Teve gente que sugeriu 50, teve gente que sugeriu 100. Pode ser, tá? Não tem problema. Vamos pegar a primeira sugestão aí, que foi de 50. Se eu ponho 50 microlitros da amostra, que tanto do diluente que eu tenho que colocar? 50. 50. Por que eu tenho que colocar 50? Porque essa diluição é 1 para 2, né? Então, meu volume final, então a proporção é de 1 para 1, certo? Então, beleza. Aí, nesse tubo aqui, eu vou ter quantos ml, microlitros agora? 100. 50 de um e 50 de outro. 100, né? Então, nesse tubo aqui, eu vou ter 50. 100. Aí, eu vou fazer meu teste. Para fazer meu exame, eu não vou pôr 50? Sim. Isso. Põe aqui 50 da amostra aqui, né? Aí, eu fui, pus 50 da amostra, pus 50 do lado. Quando eu juntei os dois, como o resultado deu positivo, né? Deu reagente, quando eu juntei os dois, aglutinou, não aglutinou? Aglutinou. Deu positivo, né? Então, Professora, o que é aglutinar? O que é aglutinar? Quem foi que fez essa pergunta? Volta para os videoaulas do YouTube. Não assistiu a gente, não adianta a gente vir para essa aula aqui sem assistir a videoaula antes, não. Vocês vão ficar perdidinhos, tá? Eu dei o tempo para vocês, eu dei o tempo até demais. Eu dei 1h30 para vocês assistirem essa aula. Assiste a aula lá de aglutinação. Vai ficar aglutinado aí, ó. É uma reação de um anticorpo. Então, quando o antígeno com o anticorpo, é uma reação específica, né? Formam os grumos. Então, lá na videoaula tem a imagem do jeito que fica tipo um monte de floquinhos, assim. Isso a gente chama de aglutinação, tá? Então, aqui nesse caso, o paciente é positivo. Como o paciente é positivo, quando eu juntei a amostra com o látex, aglutinou. Formou esses grumos. Então, eu consigo ver isso a olho nu. Então, a olho nu eu vejo que formou esses grumos. Tá? E aí, se aglutinou, eu posso parar meu teste? Não. Liberar o título. E nesse caso específico, o farmacêutico liberou aqui, ó, o título 1 para 32. Então, quando ele testou 1 para 2, aglutinou. Aí ele pode parar a diluição dele? Não. Aí ele vem aqui e dilui para o segundo tubo. Quando ele dilui para o segundo tubo, qual que vai ser o título desse segundo tubo?
Para quanto? 1 para 4. 1 para 2 diluiu 1 para 2. Se 1 para 2 diluir 1 para 2, 1 para 2 diluir 1 para 2 vai dar 1 para 4. né? E aí ele testou, aglutinou. Aglutinou. Aí ele transfere para o outro. No outro tubo, qual foi a diluição? 1 para 6. 8. 8. 1 para 8. Vamos apagar aqui. Né? 1 para 8. Né? E assim sucessivamente. 1 para 8 aglutinou. Então aqui vai ser quanto? 1 para 16. 16. E 1 para 32. Aí eu aglutino no outro teste de novo. Aqui eu tenho 1 para 32. 32. Aí eu testo aqui no 1 para 32. Aglutinou? Aglutinou, Sim. porque ele foi o último a aglutinar. Eu não tenho que transferir de novo para outro tubo? Tem. Aí eu vou transferir aqui para o tubo 1 para 1 para 64. 64. Aglutinou? Não. Não aglutinou. Então, 1 para 64. Ixi, Maria, fiz bagunça aqui no meu 1 para 64. Deixa eu apagar ele aqui. Vou fazer de novo. Aqui deu 1 para 64. Né? Aí, esse tudo aglutinou? Não. Aglutinou. Se não aglutinou, qual que é o meu título, então? O último tubo que aglutinou. 1 para 32. 1 para 32. Então, o farmacêutico, lá no laboratório, lá no dia a dia dele, ele teve que fazer tubos até o tubo 1 para 64. Vocês entenderam por que ele teve que fazer esse tubo 1 para 64? Sim. Sim, né? Porque ele só vai parar a diluição dele quando não aglutinar. Então, lá na prática, lá no dia a dia, aqui eu sei que é 1 para 32 porque eu falei para vocês, né? Mas lá no dia a dia, a gente não tem esse Professora, a gente vai liberar o resultado. mas sempre vai vir com título ou a gente vai ter que descobrir o título? Lá no laboratório, a gente que está fazendo o exame. Então, lá no laboratório, nós que vamos descobrir o título. Então, lá na aula prática, lá na aula prática, nós vamos fazer os tubos, testando um por um, e a gente só vai parar de fazer a diluição quando não aglutinar, né? Então, lá Acho que vai acabar a aula. fazendo o exame. Mas, lá na prova não vai ter jeito. Na prova, a gente não está fazendo os tubos no laboratório, né? Aí, na prova, eu vou pôr desse jeito. Professora, vai dar o título e a gente vai fazer esse cálculozinho. Isso, lá na prova eu vou fazer desse jeito. Só que lá na prova vocês vão ter que colocar o tubo que não aglutinou, igual eu fiz aqui. Entendi. Entendeu? Porque a gente só vai saber que esse aqui foi o último tubo se eu... E o outro não aglutinar, né? Agora, uma pergunta aqui para vocês, né? A gente fez a diluição, beleza, bonitinho. Mas alguém fala para mim quantos ml que eu transferi do tubo? Isso que eu ia perguntar agora. Então, eu estou perguntando, eu quero saber. Quantos ml que eu vou transferir do tubo 1 para o tubo 2 e quantos ml de diluente que eu vou colocar? Como que eu vou saber? 25 de cada, 25 da amostra e 25 do reagente. Vamos lá pela sugestão do Cleibson, né? O Cleibson sugeriu da gente colocar 25 da amostra e 25 do diluente. Eu acho que é mais, porque senão não dá para fazer todos. Não continua. Se eu ponho 25 de um e 25 de outro, eu vou ter 50 microlitros aqui, né? Só 50, não dá. 50 microlitros dá para fazer meu teste? Dá. Não. Mas sobrou volume aqui para eu continuar minha diluição? Não. Então, Cleibson, a gente precisa colocar um volume maior. Quem sugere um volume maior aí? 50 de cada. 50 de cada. Se eu coloco 50, eu ponho 50 do tubo e mais 50 do diluente. Eu vou ter 100, não é? 100 litros, eu não tenho volume suficiente para fazer o exame e para transferir para o outro tubo? Sim. Entendeu como que a gente descobre esses volumes? Mas até no último tubo a gente vai ter que colocar 50 de cada. Até no último tubo. Entendeu? Professor, mas esse volume vai ser a mesma quantidade sempre para cada tubo?
Aí que tá a questão, né? Como eu estou fazendo a diluição 1 para 2 é a proporção... Você não achou lá, não? No exercício anterior, 1 para 2 aqui vai ser 1 do soluto para 1 do diluente. Então, eu sempre tenho que obedecer a mesma proporção. Eu ponho 50 do soluto, eu tenho que pôr 50 do diluente. Eu ponho 200 do soluto, eu tenho que pôr 200 do diluente. Entendeu? Entendi. Porque sempre o diluente vai ser um pouco maior, não? Porque a diluição ele não é para diminuir a quantidade de... Não é a quantidade de soluto, mas ela ficar mais diluída. Mas vai estar diluindo. Por exemplo, eu tenho Sempre que vai aumentando esse 32, tipo assim, 64. eu pondo 1 do diluente, eu não estou colocando água nele? Não tô diluindo? Sim, né? Agora, nesse tubo aqui, ó, eu já peguei um que já estava diluído e coloquei mais água nele. Diluiu mais ainda. Eu peguei aqui, ó, 1 para 2, diluí 1 para 2, deu 1 para 4. Eu peguei 1 para 4 e diluí 1 para 2. 1 para 4 vezes 1 para 2 deu 1 para 8. Eu peguei 1 para 8 e diluí 1 para 2. Deu 1 para 16. Então, se eu tenho, por exemplo, se essas amostras aqui tivessem cor, né? O último tubo vai estar uma cor bem clarinha comparado com o primeiro, que a cor vai ser mais intensa, entendeu? Então, professora, o que vai mudar sempre é o diluente, não a amostra, né? Então, a amostra vai continuar 50, o que vai aumentar somente o diluente, é isso? Vamos com um outro exemplo para vocês entenderem, né? Vamos supor que aqui no primeiro caso, vamos supor que você tem muita amostra de sangue do paciente. Tá sobrando sangue. Você conseguiu colher a veia boa, conseguiu colher um monte de tubo, né? E você tem isso para pagar aqui? Eu poderia pôr, por exemplo, aqui eu poderia pôr 200 microlitros da amostra, mais 200 microlitros de leite. Eu poderia colocar isso no meu primeiro tubo? Pode. Posso. Se eu tenho volume suficiente, eu posso. Né? Aí, aqui eu vou ter 400 microlitros. Aí eu tenho volume suficiente para fazer meu exame para transferir. Aí, vamos supor que aqui, então, eu tenho 400 microlitros. Gastei 100. Eu tenho 400 microlitros, eu gastei 50. Sobrou 350, não sobrou? Uhum. Eu poderia transferir para cá, para esse tubo aqui? Poderia transferir 100 microlitros? Colocar de diluente e colocar de diluente 100? Poderia fazer isso? Sim. Sim. Eu estou fazendo na mesma proporção? Eu não tenho volume suficiente? Sim. Tem. Tem. E se eu quiser pôr 200 aqui, 200 aqui, eu posso? Posso também, desde que eu tenha... Pode. Se aqui eu tenho 350 microlitros, eu posso pôr... Não está sobrando 350? Ah, então eu não posso pôr 200? Posso. Entendeu? Professora. O que vai determinar esse volume? Esse volume vai... O que vai determinar? Isso aqui vai escolher o farmacêutico. Ou seja, você, lá no laboratório, na hora que você estiver realizando o exame, você que vai determinar. Só que você tem que pensar em duas coisas. O paciente tem o volume que eu quero? Se aqui no meu tiver volume, tudo bem. Então vamos supor, não, professora, eu quero fazer 1 ml. Eu não tenho sangue suficiente para fazer 1 ml. Entendeu? Então eu tenho que levar esses dois pontos em consideração. Número 2, se eu tenho um volume suficiente para fazer meu exame. Então, é esses dois que eu tenho que ter. Volume para fazer meu exame e volume disponível do meu paciente. Entendeu? Todo mundo entendeu? Agora eu entendi. Sim. Então, ótimo. Ô, professora, Diga. a quantidade de amostras de leite não influencia na aglutinação, né? Não. Por quê? Porque na aglutinação, né, é a diluição. Então, por exemplo, aqui, esse tubo aqui é 1 para 4. Então, a proporção de anticorpo para diluente é de 1 para 4. Ah, sim. Então, se eu tenho 10 ml ou se eu tenho 200 ml,
a proporção sempre vai ser a mesma, sempre vai ser 1:4. É aquela mesma coisa da receita de bolo que eu falei para vocês. Vamos supor, na receita de bolo, eu ponho um ovo e uma xícara de leite e faço um bolo pequenininho. Para eu fazer um bolo desse tamanho, eu posso pôr 10 ovos e 10 xícaras de leite. E vai ter um ovo grandão, um bolo grandão, não é? Aham. O bolo grandão não é igual o bolo pequenininho? Não é tão gostoso quanto? Não é tão fofinho quanto? É a mesma medida, então, né? É sempre a mesma. Só que a diferença é que um volume pequeno e o outro dobrou. Então aqui, ai meu Deus, tá voando tudo aqui em casa. Aqui é do mesmo, como é que se diz, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Os trem tudo caindo por causa do vento. Aqui é do mesmo jeito. A minha proporção é 1:4. Então, independente do meu volume, a proporção é 1:4. A proporção anticorpo e diluente é 1:4. Entendeu? Entendi. Obrigada. Já nesse último tubo aqui já é 1:32. A proporção anticorpo diluente é 1:32. Eu tenho uma parte de anticorpo para 31 partes de diluente. Colocou comida do meio, eu já entendi, professor. Colocou comida do meio. Seu Pedro, da próxima vez você pega a videoaula no início, tá? Porque na primeira aula a gente falou de bolo o tempo inteiro. Já deu até vontade. Professora, eu não entendi. Professora, quando retornar a aula. Eu não entendi muito quantos que vai no primeiro tubo. Meio que fiquei confusa. No primeiro tubo, você que vai escolher. Você só tem que ter volume suficiente para fazer seu exame. Então, independentemente do valor, da quantidade de microlitro que eu vou ter no primeiro tubo, vai ter sempre 1:4, 1:8, 1:16. Para fazer meu exame, eu não preciso ter aqui meus 50 microlitros? Para realizar o teste, eu não preciso de 50 microlitros? Né? Sim. Então, o primeiro exemplo que a gente deu, a gente colocou como sendo 50 da amostra e 50 do diluente. Dava para eu fazer meu exame? Dava. Mas hoje eu quero pôr 200. 200 da amostra. O valor que eu colocar o valor que eu quiser colocar não interfere nos outros tubos. Vai ser sempre 1:4, 1:8, 1:16. Sempre vai ter assim. São 1:2, exatamente. Nós vamos fazer o seguinte. Agora entendi. Obrigada. A aula está acabando. Vou fazer o seguinte. Eu vou passar mais 2 exercícios desse aqui para vocês via Google Class para vocês treinarem, tá? Aí vocês pegam a videoaula que eu gravei, que já explica um pouco dessa diluição. Vocês lembram aqui direitinho o que a gente está falando aqui na videoaula, né? No ao vivo. E tenta fazer esses 2 exercícios que eu vou mandar para vocês. Aí eu acho que vocês vão esclarecer as dúvidas. Nada melhor do que testando para a gente aprender, tá? Professora, só porque eu te faço um pedido, não passa muita coisa não, porque a gente acaba não sabendo nada, sem saber de nada, e tem muita matéria já acumulada, e a gente tem uns prazos muito curtos. Mas esse exercício de diluição que eu passei para vocês tiveram 2 semanas para fazer, lembra disso? Mas foi muito mas mesmo assim tava difícil. Mas nós trabalhamos em drogaria. Vai acabar, tá dando 47 minutos já. Deixa eu só finalizar aqui o seguinte. Um outro detalhe da aglutinação, da aula de aglutinação que a gente não pode esquecer, é do efeito prozona. Vocês entenderam o efeito prozona? Sim. Sim. O efeito prozona é o falso negativo. Por exemplo, quando eu tenho muito anticorpo, muito anticorpo com pouco antígeno, é muito anticorpo competindo para ligar no mesmo sítio de ligação. Aí, ao invés de ele ligar, eles acabam se repelindo. Lembra lá das cargas da química? Eles começam a brigar ali pelo mesmo ponto. Ao invés de encaixar, eles acabam se repelindo. Aí vai aglutinar. Professora. Aí no caso quando isso acontece, o efeito prozona, aí a gente percebe isso no primeiro tubo? Aí, o que vai acontecer? No meu efeito prozona, quando eu testar a amostra pura, não vai aglutinar. Se não vai aglutinar, eu libero como negativo. Só que, na verdade, pode ser um caso de falso negativo. E como que eu faço para evitar esse falso negativo? Eu pego a amostra pura do paciente e faço uma diluição simples só. Diluo ela 1:5. Como que é a diluição 1:5? Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui. 1:5. Na diluição 1:5, quantas partes da amostra do paciente eu ponho? 1. O meu soluto não é 1? E do meu diluente?
4. Aí eu misturo lá no meu tubo. Então eu vou ter um tubo aqui, ó, Aí eu pego essa amostra e testo lá no meu látex. Quando eu testo no meu látex, se não aglutinou, é porque é negativo mesmo. Aí eu libero como negativo. Agora, se aglutinou aqui, aí eu tenho que fazer diluição seriada. Toda vez que aglutina, eu faço diluição seriada. Se não aglutina, pode ter um efeito prozona. Aí, para eliminar o prozona, eu faço somente uma diluição. Testo essa diluição. Deu negativo? Não aglutinou? Aí é negativo mesmo. Aí o paciente não tem a doença. Entendeu? Vai se aglutinar positivo. Então, gente, vamos encerrar a aula, né? Que já deu 49 minutos. Acertou, Felipe. Já 50 e nós aqui falando. Olha aí, ó, 11 horas da manhã e o ônibus não vai passar, não? Já tô no trabalho aqui já, professor. Já tá no trabalho? Já. Bom, né? E, ó, 51 participantes, tá ao vivo aqui com a gente. Tô achando que vocês estão participando mais dessa videoaula do que na aula presencial, hein? O Cleibson nem vai na aula presencial, hein? É muito difícil o Cleibson ir. Eu concordo. Precisa mesmo ir na aula presencial, professora? Oi? Precisa mesmo ir na aula presencial? Tá tão prático. Não, precisa Não, a aula presencial é muito melhor. É diferente. Não, deixa a aula presencial, é muito melhor porque a gente aprende mais. Tirar as dúvidas com mais calma. É verdade. Deixe de assistir o vídeo de aglutinação. Não deixe de fazer as anotações nos cadernos de vocês, porque pode ser que dê algum problema no meu YouTube e o vídeo desapareça. Nessa semana, os vídeos vão estar lá disponíveis. Então, Cleibson, já que você não assistiu a aula ainda, tá? Assista a aula. Se teve outros aí que nem o Cleibson que acordou tarde, assiste a aula aí hoje à tarde, assiste a aula de manhã, não deixe de assistir a aula, beleza? Eu vou passar para vocês só dois exemplos de ilustração seriada para vocês. Não é só fez chamada? Para entregar? A chamada ficou pela presença de vocês aqui, que eu acompanhei, que tem 51 participantes agora, tá? Aí eu vou pegar essa participação aqui para fazer a chamada, que eu tenho o nomezinho de vocês. E outra coisa é o seguinte, tem aquele outro exercício que eu passei para vocês sobre os testes de diagnóstico de coronavírus, né? Então, na nossa próxima aula da semana que vem, eu vou começar a aula corrigindo aquele coronavírus. E aí, eu vou dar continuidade na aula de aglutinação, porque a gente vai fazer aglutinação direta, indireta e inibição da aglutinação. Aí eu vou gravar a aula para vocês. E aí, a gente sempre vai ter esse momento de vídeo-aula, tá? De aula ao vivo, no dia da aula, na hora da aula. Então, por exemplo, eu sempre vou dar 1 hora e meia para vocês assistirem a videoaula. Então, as nossas transmissões ao vivo sempre vai ser por volta de 9h30 da manhã. Beleza? Beleza, fica Para bom astrologia vai ter aula também, assim? Todas as minhas aulas vão funcionar do mesmo jeito. Eu vou dar, tipo, 1 hora e meia para vocês assistirem uma videoaula. E depois a gente vai ter o momento do nosso encontro aqui pelo Zoom. Beleza? Beleza. A atividade que vai deixar disponível vai ser para entregar? Oi? A atividade que vai deixar disponível vai ser para entregar? Sim, todas as atividades que eu deixar disponível vai ser para entregar. Bom, que agora eu vou ver a atividade de vocês. Quem fez. Tá mais fácil. Tô achando que agora eu vou fazer atividade só pelo Google Class. Deus é mais. Deus é mais. Professora, então, na próxima aula a gente tira a dúvida do exercício que você passar, né? Sim. Aí na nossa próxima aula, na primeira parte da aula, vocês vão assistir a videoaula de aglutinação direta e indireta. Depois, a gente corrige o exercício de coronavírus. Depois, a gente corrige o exercício de aglutinação de diluição seriada que eu vou passar para vocês hoje. Tá bom? Tá bom. Tá bom, obrigada. Gente, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Felipe.